Imagine estar sozinho, caminhando por uma estrada antiga, no meio da madrugada. Não há casas por perto. Não há carros passando. A única coisa que você escuta é o vento atravessando as árvores. E então, um som surge na distância. Primeiro, um rangido fraco, como madeira velha se movendo. Depois, rodas girando lentamente. E então, algo que faz o coração acelerar. Cascos de cavalos batendo no chão. Toque, 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 toque. Mas existe um problema. Não há cavalos naquela estrada. Nem carruagens. Nem ninguém viajando naquele horário. Essa é a lenda da carruagem fantasma, uma das histórias mais assustadoras contadas em várias regiões do Brasil. Moradores antigos dizem que, em noites silenciosas, quando a neblina cobre as estradas, algo pode ser ouvido passando lentamente pelos caminhos esquecidos. Uma carruagem antiga, velha, escura, surgindo no meio da neblina, como se tivesse atravessado o próprio tempo. Alguns dizem que ela aparece apenas como uma sombra. Outros afirmam que conseguem ver os cavalos, o cocheiro, e a carruagem inteira passando diante de seus olhos. Mas todos os relatos concordam em um detalhe assustador. Quem encontra essa carruagem sente imediatamente que algo está errado. Porque dizem que aquela carruagem não está fazendo uma viagem comum. Ela está procurando alguém, e quem cruza o caminho dela, pode acabar se tornando o próximo passageiro. E o relato mais assustador de todos aconteceu com um homem que voltava para casa tarde da noite, sem imaginar que estava prestes a ver algo que não pertence ao mundo dos vivos. Mas antes de chegar nesse encontro, existe uma história antiga que explica por que essa carruagem ainda vaga pelas estradas até hoje. Dizem que a origem da carruagem fantasma começou há mais de 200 anos. Naquela época, um homem extremamente rico vivia em uma grande fazenda afastada das cidades. Ele era conhecido por sua arrogância e crueldade. Tratava todos ao redor como se fossem inferiores, e acreditava que nada poderia lhe acontecer. Certa noite, durante uma forte tempestade, ele decidiu viajar para outra cidade. O cocheiro tentou avisar. A estrada estava perigosa. A chuva havia transformado o caminho em lama. E a visibilidade era quase zero. Mas o homem não quis escutar. Ele ordenou que os cavalos seguissem viagem. A carruagem avançou pela estrada escura enquanto relâmpagos iluminavam o céu. O vento era forte. A chuva caía sem parar. Até que, em uma curva perigosa, os cavalos se assustaram. A carruagem perdeu o controle. As rodas escorregaram na lama. E o veículo despencou em um barranco profundo. Quando os moradores chegaram ao local na manhã seguinte, encontraram apenas restos da carruagem destruída. Nenhum sobrevivente. Mas alguns dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a madrugada, moradores começaram a ouvir algo passando pela estrada. O som de rodas. O som de cascos. Como se uma carruagem estivesse viajando na escuridão. E às vezes, em meio à neblina, alguns juravam ter visto uma carruagem antiga cruzando lentamente o caminho. Mas havia algo estranho nela. Os cavalos pareciam sombras. O cocheiro nunca mostrava o rosto. E dentro da carruagem, sempre parecia haver lugares vazios. Como se estivesse esperando por novos passageiros. E muitos anos depois, um viajante teve o azar de cruzar o caminho dessa carruagem. Era quase 2 da manhã quando um homem dirigia por uma estrada rural voltando para casa. A estrada estava completamente deserta. Nenhum carro, nenhuma luz, apenas quilômetros de escuridão. De repente, o rádio do carro começou a falhar. Um chiado estranho tomou conta do som. E então ele ouviu algo que fez seu corpo inteiro congelar. Toque, toque, toque. Cascos de cavalo. Ele diminuiu a velocidade. Olhou para os lados da estrada. Nada. Mas o som continuava, cada vez mais próximo, até que uma neblina começou a surgir à frente do carro. E dentro daquela neblina, algo começou a aparecer. Primeiro, as rodas. Depois, a estrutura de madeira. E então, a carruagem inteira. Antiga, escura, como se tivesse saído de outro século. Os cavalos pareciam figuras feitas de sombra. E o cocheiro permanecia completamente imóvel, com o rosto escondido pelo chapéu. A carruagem passou lentamente ao lado do carro, sem fazer vento, sem levantar poeira, como se estivesse deslizando pela estrada. O homem ficou paralisado.
Mas então, movido pela curiosidade, ele cometeu um erro. Ele olhou para dentro da carruagem. E naquele momento, percebeu algo aterrorizante. Ela não estava vazia. Dentro da carruagem havia figuras sentadas. Sombras de pessoas. Imóveis. Com rostos pálidos e sem expressão. Algumas pareciam olhar diretamente para ele. Outras mantinham a cabeça baixa, como se estivessem presas ali. Mas o detalhe mais assustador estava no meio delas. Havia um assento vazio, e lentamente, uma das figuras virou a cabeça em direção ao homem. Seus olhos eram completamente escuros. Sem brilho, sem vida. Então algo ainda pior aconteceu. A porta da carruagem começou a se abrir. Devagar, com um rangido longo e assustador. O homem sentiu uma vontade estranha de sair do carro. Como se algo estivesse chamando por ele. Como se aquele assento vazio fosse para ele. Tomado pelo medo, ele acelerou e saiu dali o mais rápido que pôde. Quando olhou pelo retrovisor, a carruagem havia desaparecido na neblina. Mas a história não termina aí. Dias depois, ele descobriu que uma pessoa havia morrido exatamente naquele trecho da estrada. Desde então, moradores dizem que a carruagem ainda pode ser ouvida nas madrugadas silenciosas. O rangido das rodas, os cascos dos cavalos, e uma carruagem antiga passando lentamente pelas estradas vazias, procurando novos passageiros. Agora me conta aqui nos comentários, você teria coragem de olhar dentro da carruagem fantasma? Se você gosta de histórias assustadoras e lendas urbanas como essa, curta o vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Porque aqui você vai encontrar as lendas mais misteriosas e assustadoras do Brasil e do mundo. E lembre-se, se algum dia, no meio da madrugada, você ouvir ao longe, toque, 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 talvez seja melhor não olhar para a estrada.